Se você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente você é ou já foi rejeitado, assim como eu. E a minha intenção com esse vídeo aqui é te contar um pouco da minha história e como que eu consegui transformar essa rejeição no meu maior superpoder hoje em dia. Tudo começa no dia que eu nasci, né? Quando eu tinha uns 3 meses ali de idade, o meu pai ele se separou da minha mãe, sabe? Então, com 3 meses de idade eu já tinha ali uma carreira solo, eu e minha mãe, no caso. E até então isso não fazia tipo sentido e nem pesava pra mim, porque eu era uma criança e não entendia o que estava acontecendo. Eu já tinha nascido meio que sem pai, então pra mim isso já era normal. O problema é quando eu fui crescendo e percebendo isso, sabe? Que eu não tinha ali um pai, apesar de ter três figuras paternas dentro da minha casa, entende? Que era o meu avô e os meus dois tios. Apesar de deles cada um ter ali seu próprio papel de pai para mim, ninguém ali era meu pai de verdade. E como tinham três, acabou que o meu avô fazia o papel de avô, o meu tio fazia papel de tio e o meu outro tio fazia o papel de tio, porque nenhum deles era o meu pai. Apesar de sim ter um carinho imenso por mim e cuidar de mim como um filho, sabe? Então meio que eu cresci sem esse pai me puxando para fazer as coisas, sabe? Eu não aprendi essas coisas que pai ensina pro filho, eu não sei o que é isso, sabe? E além de tudo, a minha mãe, ela, quando me teve, ela tinha 29 anos de idade. Então, eu com 26, eu meio que sei mais ou menos como deve ser como deve ter sido a cabeça dela essa época, porque a gente com 20 e poucos anos, a gente se sente perdido. Toda semana a gente surta com alguma coisa, porque os 30 já tá logo ali. A gente olha pro lado e vê nossos amigos seguindo em frente, seguindo a vida. E a gente começa a cometer a besteira de se comparar com os outros, certo? E ainda mais com filho. Então eu imagino a dor que minha mãe tenha passado. E o que aconteceu? A minha mãe ela teve que se virar para trabalhar, para me sustentar. Dentro de casa, os meus dois tios estavam correndo atrás das coisas deles, sabe? E o meu avô, ele trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa, ele descansava, entende? E sobrava a minha avó, que era dona de casa. Sendo que a minha avó, ela. Quando eu era novinho, ela descobriu várias doenças, tipo. E a pior de todas era a artrite reumatoide, que ela tinha e impossibilitou ela de fazer quase tudo. Isso acabou com a vida dela. Ela era super ativa, super animada, bebia, viajava com meu avô, e isso fez com que ela ficasse só dentro de casa. Então a única pessoa que eu tinha dentro de casa ali, no dia a dia, era eu e a minha avó. Sendo que mesmo assim a minha avó ela não podia me dar a atenção que uma criança deveria ter, sabe? Então eu acabei tendo que aprender a fazer quase tudo sozinho, sabe? E pela minha família, meio que ser genético, a gente ter uma predisposição à irritabilidade e a vida de todo mundo ser um caos também, trabalho de cada um ali. Às vezes, quando eu chegava e me aproximava para perguntar alguma coisa, pedir ajuda, ou sei lá, tentar um carinho que qualquer criança tentaria, eu eu não era tratado mal, sabe? Eu sempre tive muito amor, mas às vezes minha mãe chegava do trabalho e falava, não sei o que, não sei o que, tipo, ela sem querer descontava em mim as coisas da rua, inconscientemente e sem querer. E não só ela, como todas as outras pessoas, sabe? Porque cada um tem sua vida. E às vezes as pessoas elas se esquecem que elas estão lidando com uma criança. Mas no final de tudo deu tudo certo porque
Eu consegui crescer sendo uma pessoa que se vira sozinha, sabe? Porque por essa falta de contato dentro de casa, sabe, eu não me sentia seguro de pedir ajuda, sabe? De pedir um abraço, de ter carinho normal, tá ligado? Então, isso me tornou uma pessoa carente, uma criança carente. Mas eu não sabia disso. Que eu era, tipo, ultramente rejeitado, me sentia ultramente rejeitado por se tratar de uma criança, né? Que não sabe como a vida funciona e não sabe digerir os sentimentos por estar aprendendo e ser uma criança. Além disso, na escola, eu sofria bullying pelos meus próprios amigos mesmo, mas o bullying tranquilo, por eu ser gordinho. E isso aumentava mais esse sentimento de rejeição que a criança rejeitada cria dentro de si mesma, entende? Mas, na época, para eu me sentir menos rejeitado e acolhido, eu comecei a fazer merda, sabe? A minha forma de chamar a atenção era fazendo merda, sendo chato, inconveniente. Sabe aquela pessoa que é chata na escola? O aluno que senta lá atrás, que só faz merda? Era eu. Mas depois de adulto não, agora adulto, eu descobri que eu só queria atenção, tá ligado? Porque eu era carente. E eu não sabia que era carente e só queria atenção. Entende? Só que esse vazio que tinha dentro de mim, que nem eu sabia explicar, e nem sabia que existia, ele fez eu começar a desviar o bullying através do jeitinho engraçado, sabe? E fazendo bullying com as outras pessoas também. Eu servia como espelho. Eu desviava a atenção de mim. Seja fazendo bullying com outra pessoa ou sendo engraçadinho, inconveniente, chato. Tá ligado? Mas aonde eu quero chegar falando tudo isso? Que pelo fato de eu me sentir rejeitado, eu criei um superpoder de comunicação, sabe? O querer chamar atenção, querer ser engraçadinho, hoje em dia me fez entrar no caminho que eu tô hoje, que é a comunicação. E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa que consegue se comunicar muito bem e consegue digerir tudo que eu passei para vocês aí que estão me assistindo, a fim de que eu sirva de inspiração para vocês, que vocês se identifiquem em algum ponto da minha história e de alguma forma eu consiga ajudar você que está assistindo, entende? Porque hoje em dia eu me acho muito foda, sabe? Eu acho que eu sou a pessoa mais foda do mundo, mas não por ego, por superação mesmo e por conseguir reconhecer todos esses meus erros, acertos, falhas, buracos e não só preencher eles com as coisas certas, mas servir de exemplo para outras pessoas, entende? Resumindo, hoje em dia eu tenho uma relação ótima com meu pai, sabe? Eu sou uma pessoa com uma criatividade muito acima da média porque eu sempre tive que me virar sozinho, sabe? E o meu maior dom, além do dom artístico que eu tenho de artisticamente mesmo, de manual, de arte, desenho, essas coisas, é a comunicação. Porque eu queria desviar a atenção de mim, de coisa negativa, e chamar a atenção, sendo engraçadinho e errando no caminho, sendo criança, sendo chato, inconveniente e tudo mais. E hoje em dia essas são as coisas que mais pesam na minha vida, que eu considero que seja o meu superpoder, entende? Me comunicar e me virar. A minha criatividade e minha comunicação, sabe? Então, o que eu quero que você tire desse meu relato para a sua vida? Que talvez o seu maior superpoder ele venha da maior dor que você tem. Sendo que você evita olhar para esse buraco que tem na sua vida.
Porque é doloroso, não é fácil. Mas talvez ali que tá a mina de ouro. É no pior lugar. Porque o universo é um equilíbrio perfeito, sabe? Não existiria a luz se não tivesse escuridão. Você só sente frio porque você também sente calor. Então, talvez a solução seja o seu maior problema. Então, tenta se olhar de fora, enxergar a sua dor, a maior pica que tu já passou na vida. E tenta extrair uma lição, igual a gente vê na maioria dos filmes aí, nos desenhos, sabe? Você não vê o Naruto? O Naruto era a criança mais odiada da vila e depois se tornou o maior herói, tipo, o maior exemplo, entendeu? É basicamente isso.